Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na programação da TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Estamos ao vivo para todo o país e vamos juntos, então, a partir de agora com nossos destaques do Pauta Aberta desta segunda-feira. Primeiro assunto nosso, o Tribunal de Contas da União aceita pedido do Ministério Público Federal e começa a investigar as denúncias de assédio moral e de assédio sexual contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. A cidade de Curitiba confirma o primeiro caso de varíola dos macacos, mas este caso confirmado coloca mais uma grande cidade brasileira em sinal de alerta para a chegada desta doença ao Brasil. No total, já são 76 casos confirmados de varíola dos macacos no nosso país. Tragédia nos Alpes. Uma avalanche na Itália deixa pelo menos 6 pessoas mortas e continuam as buscas pelos desaparecidos depois do acidente que assustou e comoveu o país no fim de semana. Na quinta reportagem da série 5G, hoje o Pauta Aberta mostra para você o que vai mudar com as novas tecnologias, com a super velocidade para a transmissão de dados na agricultura. A promessa é de queda em vários gastos para os serviços no campo e ampliação dos rendimentos ao produtor. Hoje também a gente traz com destaque os gols da 15ª rodada do Brasileirão, que foi marcada pela derrota em casa do Palmeiras para o Furacão, rodada marcada também pela goleada do Fluminense sobre o Corinthians no Maracanã. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 4 de julho, já está no ar. O TCU, Tribunal de Contas da União, vai investigar as denúncias de assédio sexual e moral contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal. O Tribunal de Contas da União acatou o pedido feito pelo subprocurador-geral do Ministério Público, Lucas Rocha Furtado. Segundo a representação, quando praticado no âmbito da administração pública, o assédio gera a percepção na sociedade de que as instituições estatais não se pautam em valores morais e nem são conduzidas segundo elevados padrões de conduta. No processo que abre a apuração, o TCU escreve que vai apurar se o senhor Pedro Guimarães, no exercício da presidência da Caixa Econômica Federal, cometeu assédio sexual e moral contra empregadas e empregados daquela instituição financeira pública, o que, além de caracterizar prática criminosa, configura flagrante violação ao princípio administrativo da moralidade. Funcionárias da Caixa Econômica relataram denúncias de assédio sexual contra o presidente do banco, Pedro Guimarães. Elas contam que o presidente da Caixa pedia abraços em contextos constrangedores e deixava a mão escapar para passar por partes íntimas dos corpos delas. Os depoimentos que foram ao ar durante grande reportagem exibida no final de semana foram dados sob condição de anonimato. Mulheres contaram que o presidente da Caixa as deixava em situações delicadas e constrangedoras. Nas palavras de uma das vítimas, o presidente da Caixa pedia para abraçar, pegava no pescoço, na cintura e quadril, sendo que isso acontecia na frente de outras pessoas. Mas às vezes essas promessas aconteciam diretamente no ouvido das vítimas, mas que outras pessoas não poderiam ouvir. Pedro Guimarães deixou a presidência da Caixa na semana passada após se tornarem públicas as denúncias de assédio por parte de funcionárias do banco. E no Paraná foi confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos. Quem tem todos os detalhes para a gente sobre esse assunto é a Cláudia Vicentim. Muito boa tarde para você, Cláudia. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. Esse primeiro caso de varíola dos macacos no Paraná foi confirmado ontem. O paciente é morador daqui da capital, tem 31 anos e viajou recentemente para São Paulo. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o homem buscou atendimento em uma UPA com sintomas de febre e alergia de pele no dia 24 de junho. Ele foi encaminhado para um hospital e fez a coleta de exames. Na última divulgação das autoridades de saúde, o paciente estava bem, mas isolado em casa. As pessoas com quem ele teve contato estão sendo monitoradas.
Outros 2 casos no Paraná estão sendo investigados e também são de pacientes com histórico de viagens para São Paulo, França, Inglaterra e Turquia. No Brasil, o primeiro caso da doença foi confirmado no dia 9 de junho em São Paulo. Até agora, o Ministério da Saúde divulgou oficialmente 76 casos, a maioria em São Paulo, 52, seguido do Rio de Janeiro com 16 casos confirmados, 2 em Minas, 2 no Ceará, 2 no Rio Grande do Sul, 1 no Rio Grande do Norte e 1 no Distrito Federal. A varíola dos macacos é uma doença viral e a transmissão entre humanos acontece principalmente pelo contato com lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados. De forma geral, causa erupções que começam pelo rosto e depois se espalham para outras partes do corpo. Entre os sintomas são verificados febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios e fadiga. E para se prevenir, os cuidados são os mesmos recomendados para se proteger contra a contaminação pelo coronavírus, especialmente a limpeza frequente das mãos. Odilon. Obrigado, Cláudio. Uma situação que preocupa, né? A cada confirmação de novo caso, a preocupação aumenta ainda mais. O quadro é muito mais grave em São Paulo, né? São mais de 50 casos já confirmados. E agora o sinal de alerta aceso também no estado do Paraná, com outros casos suspeitos. Um caso já confirmado e já há outros casos sendo investigados, outras suspeitas aí. Então, um alerta aumentando com relação à varíola dos macacos em todo o nosso país. Gente, agora me digam aqui como fica a saúde dos brasileiros com tanto lixo nas nossas águas. Olha só o que está acontecendo em Manaus, com as fortes chuvas que são normais nessa época do ano. Toneladas de lixo flutuam no Rio Negro ao longo da capital do Amazonas. As cenas são assustadoras. Toneladas de lixo flutuam nas águas de Manaus, no coração da Amazônia. Em uma ponte de São Jorge, bairro humilde no oeste da capital do Amazonas, uma escavadeira tira da água montes de resíduos como garrafas, potes de plástico e partes de eletrodomésticos. No Rio Negro, um dos maiores afluentes do Amazonas, funcionários recolhem detritos de canoa e os lançam em uma grande balsa coletora. A cada dia, uma brigada municipal coleta 30 toneladas de lixo que poluem as águas de rios, canais, costas e praias. Mas aqui também o pessoal que mora nas beiradas aqui, eles jogam o lixo direto dentro do garapé, né? É pouca gente que bota na lixeira aí, eu acho que uns 20%, eu acho. Aí o resto joga no garapé, o pessoal que não ajuda a preservar a natureza, né? Embora o problema se repita a cada ano, coincidindo com o fim da época das chuvas, as autoridades constatam que está se agravando. Se a população tivesse a consciência de não jogar dentro dos igarapés, a prefeitura está fazendo a sua parte. Mas, infelizmente, a população continua ainda devendo para a sociedade esse cuidado, porque todo esse lixo aqui, ele pode poluir nosso Rio Negro. Nosso Rio Negro ele é muito rico na nossa cidade. Para o vice-secretário de Limpeza Urbana de Manaus, resolver essa situação pouparia o que a cidade gasta em limpeza, cerca de R$1 milhão. Pois é, e a consequência, né, dessa falta de consciência de boa parte da população, infelizmente, é essa cena triste que a gente vê em Manaus, né, com a acumulação aí de lixo ao longo do Rio Negro, muita sujeira e um gasto extra aí para as administrações, tanto municipal quanto também do estado do Amazonas. Muito triste a situação ali na capital do estado do Amazonas. Bom, a situação é de muita chuva no Amazonas e também em outros estados do país. O governo federal reconheceu hoje situação de emergência em 12 cidades, em Alagoas, no Amazonas, na Bahia, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte e também em Santa Catarina. O reconhecimento foi publicado no Diário Oficial da União, em uma portaria da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Todas as cidades amazonenses da portaria indicam que a situação de emergência é motivada por inundações. Por exemplo, as cidades de Anamã, Altanazes, Benjamin Constante, Justaí, Paritins, Tefé e Urucuritituba. Em Alagoas, já foram registradas 2 mortes. A cidade de Teotônio Vilela teve a situação de emergência reconhecida por causa da chuva intensa.
Na cidade de Quipapá, em Pernambuco, e Omerê, em Santa Catarina, alegaram o mesmo motivo. Existe ainda as cidades catarinenses de Braço do Norte, que alegou as enxurradas, e Braço do Trombuzo, que cita deslizamentos como motivo da situação emergencial. A partir desta segunda-feira, os trabalhadores, aposentados e pensionistas que precisarem ir às agências do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, terão novas regras no momento do atendimento. As mudanças constam na Portaria 1027, publicada na semana passada no Diário Oficial da União. As novas normas oficializam a regulamentação feita em agosto do ano passado. Agora, as agências devem funcionar 12 horas por dia, com um horário de abertura fixado entre as 6h30 e as 10 horas da manhã. No entanto, o horário de atendimento ao público em geral deve começar entre as 7 até as 8 horas, funcionando por 6 horas diárias interruptas. O horário da tarde deve ser dedicado a perícias médicas agendadas e outros atendimentos internos. O segurado que for até a agência deve apresentar o documento oficial com foto. Doentes e pessoas a partir de 60 anos podem apresentar a carteira de identidade, que deve ser aceita pelo servidor, mesmo com rasuras. Essa nova norma tem o objetivo de diminuir o número de acompanhantes nos postos de atendimentos. Por isso, apenas segurados com deficiência auditiva terão direito de entrar com o acompanhante. Nas outras situações, o servidor fica responsável por decidir sobre a presença de mais de uma pessoa no local. Na entrega de documentos, o artigo 24 da portaria dispensa a exigência de procuração nas entregas simples de documentos nas agências do INSS, mas a procuração será solicitada caso o representante tiver que se manifestar sobre o cumprimento de alguma exigência. Já nos processos de justificação administrativa, quando o segurado apresentar testemunhas como valor de prova, a agência deve fornecer um servidor exclusivo para o atendimento. Ao marcar os depoimentos, o funcionário deve informar se a testemunha depõe por determinação administrativa ou judicial. E nos agendamentos, a norma reintroduz o agendamento prévio em quase todas as situações para o atendimento nas agências. O segurado pode agendar a visita no aplicativo do Meu INSS ou pelo telefone 135. Por lá, ele recebe uma senha que será utilizada quando chegar à agência no dia e hora marcadas. Alguns casos mais complexos ou que não possam ser resolvidos de forma remota podem ser agendados na Central 135 ou, excepcionalmente, nas agências, na modalidade atendimento específico. Agora, as agências devem... A partir de agora, a nossa querida Patrícia traz um recado muito importante, muito interessante para você. Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Odilon. Boa tarde, amados de todo o Brasil. Eu trago sim o ActiNutri, o melhor emagrecedor do país, a solução que vem da natureza. Por quê? Porque o ActiNutri é 100% natural. São 8 componentes incríveis que vão revolucionar a sua forma de emagrecer, transformando a sua vida, sim, em pouco tempo. Em um mês é possível emagrecer até 8 quilos. Já imaginou? Então, olha, hoje segundou com S de saia desse sofá e pegue agora o seu telefone, ligue já no 0800 006 0099 para aproveitar a nossa mega promoção, para começar maravilhosamente essa semana especial. Já começar a preparação aí para aquele corpo dos sonhos lá pro verão, começar agora no inverno, viu? É isso aí, para emagrecer, olha, sem sofrimento, se livrar do excesso de peso que traz tantos males para a sua saúde, ter muito mais qualidade de vida, assim como aconteceu com a Amanda. Veja só. Oi, meu nome é Amanda Miller, eu sou estudante e moro em Curitiba. Nessa pandemia, assim como muitas outras pessoas, eu engordei uns quilos. Não passava na frente do espelho, não entrava nas minhas roupas, inventei tanta dieta maluca da internet que engordei, passei mal e mesmo assim não adiantou. Aí me indicaram o ActiNutri e eu perdi 5 quilos em um mês. Se você passa pela mesma coisa, eu recomendo.
Incrível, né? O ActiNutri é para todos, é 100% natural, aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, não tem contraindicações, sem efeitos colaterais, você vai emagrecer, não vai ter o temido efeito sanfona. Ligue já para aproveitar a promoção de hoje. Sabe por quê, gente? Olha só que máximo! Hoje, 50% de desconto em qualquer kit do ActiNutri. De presente vai o tercinho e também, olha, para turbinar o seu emagrecimento, para deixar a sua barriga retinha, chapada, vou mandar de presente aqui o Seca Barriga da Floravita, somente para as 20 primeiras ligações no 0800 006 0099. Não perca a oportunidade de emagrecer de forma saudável, rápida e sem sofrimento com o melhor do Brasil. O ActiNutri são quase 15 anos de sucesso em todo o Brasil, Odilon. É isso aí, Patrícia. Você ouviu o recado da Patrícia? Tem até descontão nessa segunda-feira. É só ligar. A Patrícia está esperando a sua ligação, tá certo? Voluntários de cooperativas de Maringá se uniram para somar forças para ajudar as pessoas que mais precisam. Veja na reportagem o que foi feito para celebrar o Dia Internacional do Cooperativismo. Uma linha de produção movida pela solidariedade e amor ao próximo. Cerca de 300 voluntários de 9 cooperativas de Maringá, no noroeste do Paraná, se uniram para montar 500 cestas básicas. A ação celebra o Dia Internacional do Cooperativismo. A gente promove esse grande evento solidário, que é para a gente fortalecer os nossos princípios, que é a gente cuidar da comunidade, que é a gente mostrar o nosso cuidado com as pessoas. A gente também tem uma característica particular aqui em Maringá, que a gente se reúne todas as cooperativas. Então isso mostra também a nossa força de grupo, a nossa intercooperação. Então tudo isso é ligado com os nossos principais valores, com a nossa essência, que é sobretudo cuidar de pessoas. Os alimentos foram arrecadados durante 3 sábados. Os voluntários atuaram em frente a supermercados e conseguiram doações de itens como arroz, feijão, óleo, macarrão e bolachas. Por causa da pandemia, o evento conhecido como Dia C ou Dia de Cooperar não foi realizado nos últimos 2 anos. Por isso, agora, retomar as atividades presenciais é motivo de alegria. É maravilhoso, porque você saber que você pode ajudar outras pessoas, né, com um pouquinho de tempo que você dispensa para poder estar fazendo essa ação é maravilhoso, é muito gratificante. A taxa de pobreza aumentou bastante, né, principalmente pós-pandemia. Está difícil, as coisas estão muito caras, os alimentos estão subindo cada vez mais. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer é montar algumas cestas para poder ajudar as pessoas, eu acho essencial. As quase 6 toneladas de alimentos serão entregues para famílias em situação de vulnerabilidade social. E, além de fazer o bem, reforçam o objetivo da cidade de receber o reconhecimento de capital nacional do associativismo. Belíssimo exemplo que vem lá de Maringá. Vamos para o intervalo agora, gente. Veja a seguir na nossa 5ª reportagem sobre o 5G. A gente explica para você o que vai mudar nas atividades do campo, os benefícios que vão chegar ao agronegócio. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Estamos ao vivo para todo o país. São 4h43 da tarde agora. Nós começamos este bloco com notícias internacionais, notícias de uma tragédia, né? A avalanche que matou ao menos 6 pessoas e deixou também pelo menos 8 feridas, além de desaparecidos durante o fim de semana nos Alpes italianos. A montanha Marmolada fica na província de Trentino, na Itália. As imagens são de pessoas que estavam no local do acidente. A avalanche aconteceu por causa do degelo no topo da montanha. Isso porque a temperatura chegou a 10 graus no topo da geleira. Segundo a imprensa local, a montanha, que faz parte da Cordilheira Dolomitas e que fica na Península Italiana, teve uma onda de calor por causa do aquecimento global. E as buscas não pararam ao longo de toda esta segunda-feira na Itália pelos desaparecidos depois desse desabamento, do colapso, de parte da geleira Marmolada, a maior da região dos Alpes na Itália.
As operações de busca por possíveis sobreviventes foram retomadas nesta segunda-feira após o colapso de parte da geleira Marmolada, a maior dos Alpes italianos. O desastre natural que deixou mortos e feridos aconteceu no domingo após uma onda de calor. As autoridades não divulgaram o número de pessoas desaparecidas. I droni hanno lavorato tutta la notte e ancora in questo momento stanno operando com i propri operatori alla ricerca. Os drones estiveram em operação a noite toda e ainda estão agora guiados por operadores em busca de sobreviventes. A busca continua com segurança com os drones enquanto aguardam para verificar a firmeza da geleira. Neste momento é difícil para os operadores em uma situação perigosa. Comprenderete che è anche difficile per gli operatori stessi operare in un momento in cui c'è un pericolo, insomma, ecco. Na véspera foi registrada uma temperatura recorde de 10 graus Celsius no topo da geleira, enfraquecida pelo aquecimento global. E a onda de calor que atingiu toda a península italiana acelerou o derretimento. De acordo com o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, divulgado em 1º de março, o derretimento do gelo e da neve é uma das 10 principais ameaças causadas pelo aquecimento global. O IPCC alertou que as geleiras da Escandinávia, Europa Central e Cáucaso podem perder de 60% a 80% de sua massa até o final do século. Tudo mudando, né, com o aquecimento global aí. Gente, a gente muda de assunto agora, vamos falar de tecnologia. A cidade de Brasília será a primeira no país com a tecnologia 5G, o que vai acontecer de acordo com informações de hoje da Anatel, a partir da próxima quarta-feira. E hoje, nessa nossa quinta reportagem da série 5G, vamos falar sobre os impactos da nova tecnologia na agricultura. São novas vias tecnológicas que permitem uma produção inteligente, aumento do faturamento no campo e sustentabilidade. Veja como será o futuro nas propriedades rurais. A rede 5G está chegando no campo e promete muitas inovações. E se hoje a tecnologia já faz parte de 67% das propriedades, com essa internet mais rápida, então, a agricultura digital deve finalmente se consolidar no país. É o que acredita a diretora de inovação do Ministério da Agricultura. Para ela, o 5G vai revolucionar os processos agrícolas. Quando a gente tem uma velocidade de conexão muito grande e uma capacidade de tratar grandes volumes de dados, quando eu tiver tratores autônomos, drones, sensores no campo, todas essas máquinas vão poder se conectar de uma forma muito melhor, transacionar dados, colocar esses dados num servidor, numa nuvem. Com isso, você vai ter, por exemplo, num aplicativo celular, um conjunto de dados muito maior para um processo de tomada de decisão no produtor. O André é dono de uma empresa que faz pulverização de plantações com drones. Um processo que já utiliza muita tecnologia, mas que com o 5G pode ser mais inteligente. Ainda existe a necessidade de um piloto no local, no campo, acompanhando a atividade. A partir do momento que nós tivermos uma tecnologia que, além de oferecer mais velocidade, ofereça baixa latência, que é um tempo de resposta mais rápido desses comandos, dessa velocidade, eu acredito que nós vamos poder adotar os pilotos totalmente remotos. Não remoto só no sentido do controle versus o drone, mas no sentido de ele estar baseado num centro urbano, pilotando numa propriedade rural do cliente. E processos mais inteligentes trazem mais crescimento. É o que o André espera. E ao passo que nós consigamos centralizar esses pilotos numa única base, eles vão conseguir atender um volume muito maior de clientes.
eu poderia ter múltiplas aeronaves em múltiplos clientes e a hora que termina o serviço em um, eu não preciso ter o deslocamento daquela aeronave para um outro cliente junto com toda a estrutura. Eu vou ter uma aeronave fixa em cada cliente e o piloto vai estar fixo na base aqui. E com a tecnologia do 5G ele vai conseguir terminar o serviço com um cliente e não precisa ter toda a logística de transferência, ele já vai iniciar o serviço no outro cliente imediatamente. O impacto financeiro na agricultura deve ser imenso. Uma projeção mostrou que, com o uso do 5G, o faturamento no agronegócio pode chegar a 20 bilhões de dólares por ano. Não só o 5G vai levar a tecnologia de ponta para o campo, mas quando eu levo a internet, eu abro as portas, né, para que a produção escoe de um modo mais eficiente por meio dessa comunicação e para que as pessoas no campo tenham mais acesso, né, a tecnologias aí básicas, né, mas que podem aprimorar os sistemas produtivos também. Então, pelo menos 10% a mais no valor bruto da produção agropecuária a gente pode ter se conseguirmos aí subir o nível de conectividade, de iluminação, de conectividade no meio rural. As indústrias que fabricam tudo isso, que constroem tudo isso, elas vão acabar crescendo, fatalmente. Porque é uma cadeia, né? Isso a gente está falando também de pessoas diretamente ligadas ao agronegócio, pessoas na área de tecnologia, startups, empresas que desenvolvem soluções. Então, assim, a chegada do 5G vai ter um impacto que eu diria que até é difícil de medir. Outro ponto de destaque é a sustentabilidade. Se eu consigo prever, e com informações que eu tenho dessa rede meteorológica, que nesse período de 4 horas não vai chover e eu vou conseguir fazer uma aplicação, eu não vou ter o desperdício de água da aplicação, não vou ter desperdício de material humano, equipamento, óleo diesel, agrotóxico. Veja quão sustentável é essa informação para o meio ambiente, para a questão financeira. A informação correta para o momento correto da aplicação fez com que eu não desperdiçasse nada. Mas a chegada dessa tecnologia, aguardada com tanta ansiedade no campo, ainda depende de infraestrutura e acessibilidade. A gente vê e ouve muito se falar do 5G, mas realmente em muitos lugares não existe nem 2G ainda. É um desafio muito grande pelo o Brasil, tem uma extensão continental, né, se a gente avaliar. Dentro disso, os desafios são de disponibilidade, sim, desse sinal. O 5G promete uma melhor cobertura de área. Essa melhor cobertura vai, então, proporcionar essa possibilidade de tudo isso que a gente comentou. O primeiro seria o desafio ambiental, porque não vai ser tão simples assim, instalação de antenas em qualquer lugar. Então, isso é uma coisa que vai ter que ter todo um estudo por trás disso. E aí é que eu acho que acaba levando um tempo a mais do que a gente espera, né? É algo que não dá para prever 100%. Claro, eles sabem onde devem colocar as antenas, mas não é assim tão simples, né? Alguns especialistas também comentam o seguinte, que poderia utilizar fibra ótica para chegar em alguns pontos, em outros pontos instalação de antena. Então, assim, ainda está um pouco nebuloso como eles pretendem resolver o problema. Mas sim, eles realmente precisam, né, disponibilizar esses acessos para as áreas mais remotas. Tudo vai mudando e vai mudando muito rápido, né? Com a chegada da tecnologia 5G. Atenção, a partir de quarta-feira, tecnologia 5G em Brasília. Agora eu tenho um convite para você, venha junto com a TV Evangelizar, a Peregrina Brasil, o padre Cleodon Amaral, com Graciele Gonçalves do programa Bela Graça, para conhecer a rota do Êxodo, a saída do povo hebreu da escravidão no Egito. Vão ser 21 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, com visitas a vários lugares. Você vai conhecer no Egito as pirâmides de Gizé, a Esfinge, a Igreja da Sagrada Família, o Monte Sinai e outras passagens bíblicas em direção à Jordânia. Na Jordânia, vai visitar as montanhas de Wadi Rum, o deserto onde foram feitas várias filmagens, vai visitar Petra, a cidade esculpida nas rochas, até chegar ao Monte Nebo, onde terá a mesma visão que Moisés teve da Terra Prometida. Também vai visitar Hierash, uma das 10 decápolis romanas. Em Israel,
vai visitar Nazaré, onde aconteceu a Anunciação a Nossa Senhora, Caná da Galileia, Cafarnaum, Bem-aventuranças, Jericó, Mar Morto, Jerusalém, Belém, o local do nascimento de Jesus, o Santo Sepulcro, o Monte das Oliveiras e o Cenáculo. Depois, em Portugal, vai visitar Lisboa e seus pontos turísticos e religiosos. Seguirá em seguida para Fátima para visitar os locais das aparições de Nossa Senhora. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras. Peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Agora vamos falar do Santo Padre. Depois que surgiram comentários que o Papa renunciaria por causa de problemas de saúde, ele fez uma declaração sobre o assunto. O Papa Francisco desmentiu os rumores sobre a possibilidade de renunciar ao cargo devido aos problemas de saúde. Em uma entrevista concedida à agência Reuters, o argentino declarou que essa possibilidade nunca passou pela sua cabeça e que no momento não pensa em renunciar. Nas últimas semanas, as fortes dores no joelho direito obrigaram o Papa a adiar uma viagem ao continente africano prevista para o início de julho. Isso aumentou as especulações sobre uma possível renúncia, como fez seu antecessor Bento XVI em 2013, alegando falta de forças para desempenhar a função. Francisco reiterou que renunciaria se a saúde o impedisse de um dia liderar a Igreja. O Papa disse ainda que é possível que viaje à Ucrânia após o retorno do Canadá, previsto para o fim de julho. Francisco ainda detalhou que gostaria de ajudar e, para isso, tem a intenção de visitar a capital ucraniana, Kiev, e também a capital russa, Moscou. Vários planos aí na agenda do Papa Francisco. E aqui no Brasil, a Igreja Católica está de luto. Morreu o cardeal Dom Cláudio Umes, franciscano que lutou pelos índios e que teve influência na escolha do último Papa. O cardeal que todos nós conhecemos nasceu Auri Afonso, no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Os pais eram imigrantes alemães e até aos 6 anos não falava absolutamente nada em português. A educação formal aconteceu dentro da igreja ao se tornar um jovem seminarista. Somente aos 18 anos se tornou Cláudio, ao entrar na ordem franciscana dos frades menores. A troca de nomes simbolizava uma nova vida e devoção, e era uma exigência na época. Cláudio Umes se tornou arcebispo em Fortaleza depois. Lá ficou conhecido por incentivar a criação e a emancipação da renovação carismática católica. Em 2006, deixou o Brasil para fazer parte da Congregação do Clero do Vaticano. Chegou a ser cotado para substituir o Papa João Paulo II em março de 2013. Depois, foi aclamado como um dos responsáveis pela escolha do cardeal Bergoglio, o Papa Francisco. Os dois eram apontados como amigos pessoais. Em nota, o arcebispado de São Paulo comunicou o falecimento do cardeal Cláudio Umes após uma prolongada enfermidade, que suportou com paciência e fé em Deus. Todas as orações, para Dom Cláudio Umes, que nos deixa. Gente, vamos falar de futebol. Vamos às informações da 15ª rodada do Brasileirão, que movimentou o fim de semana. Veja os gols. No Alfredo Giacone, o Juventude recebeu o Atlético Mineiro e o Galo saiu na frente com o Hulk. Sacha ampliou para os visitantes e Rodrigues descontou para os donos da casa. No Maracanã, o Fluminense recebeu o Corinthians e não tomou conhecimento do timão. Manuel fez o primeiro, Cano marcou o segundo e o terceiro. E Fred, um dos maiores artilheiros da história do tricolor, fechou o marcador. Fluminense 4, Corinthians 0. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Flamengo. Pedro fez o primeiro do Mengão. Vinícius empatou para o Peixe. E no final da partida, Gabriel Gabigol marcou para o Flamengo. Final, Flamengo 2, Santos 1. Na Arena Castelão, o Ceará recebeu o Internacional. Lima abriu o placar para o Ceará. E Moisés empatou para o Inter. No Allianz Parque, o Palmeiras recebeu o Atlético Paranaense. E o Furacão saiu de campo com a vitória. Vitor Roque marcou o primeiro da equipe paranaense e Vitor Bueno, de pênalti, fez o segundo. Final, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 2. No estádio da Ressacada, o Avaí recebeu o Cuiabá
Eduardo fez o primeiro para os donos da casa. Valdívia empatou para o Cuiabá e Pereira fez o gol da vitória para os visitantes. No Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense recebeu o São Paulo e Luciano abriu o placar para o tricolor paulista. Marlon Freitas empatou para o Atlético Goianiense, mas no segundo tempo, Luciano fez o segundo do tricolor paulista. Placar final, Atlético Goianiense 1, São Paulo 2. No estádio Independência, o América Mineiro recebeu o Goiás e Henrique fez o único gol da partida. No Couto Pereira, o Coritiba recebeu o Fortaleza. Léo Gamalho marcou o primeiro para o Alviverde Paranaense. Abraão empatou para o Fortaleza. E no último lance da partida, Zé Hugo fez o gol da vitória coxa branca. O jogo entre Bragantino e Botafogo, logo mais às 8 da noite em Bragança Paulista, fecha essa 15ª rodada. Gente, não temos tempo para mais nada, a pauta aberta está acabando. Obrigado pela sua companhia, ótimo fim de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Evangelizar. Tchau, tchau.